São 6h35 agora. Igor Cardim tem informações sobre a pesquisa Quest. Oi, Igor. Pois é, a pesquisa Genial Quest de avaliação do governo Lula em setembro mostra uma estabilidade em relação ao mês anterior, mesmo após a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e dados positivos de emprego. A curva de recuperação da popularidade do petista acabou interrompida neste mês. A gestão do presidente Lula é desaprovada por 51% e aprovada por 46%, os mesmos índices do mês passado. A percepção da queda na inflação dos alimentos, decisiva para o resultado positivo da sondagem anterior, não se repetiu. A avaliação geral do governo também mostrou estabilidade. É negativa para 38%, 39% em agosto e positiva para 31%, o mesmo resultado do mês anterior. A estabilidade repete-se em todas as regiões e recortes do levantamento, com Lula indo melhor no Nordeste, entre as mulheres e nas famílias de menor renda. Débora. Igor, o que a pesquisa mostra para a gente sobre a percepção dos brasileiros em relação ao tarifaço e a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro? O tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é reprovado pela maioria, mas não teve influência nos resultados da pesquisa neste mês. 73% avaliam que Trump está errado ao impor as taxas aos produtos brasileiros, uma variação positiva de apenas 2 pontos em relação à pesquisa anterior. Para 49%, Lula e o PT estão fazendo o que é mais certo nesse embate, contra 27% que dão razão a Bolsonaro e aos aliados, variação dentro da margem de erro. Já para 55% dos entrevistados, houve tentativa de golpe e 54% acreditam que Jair Bolsonaro teve participação no plano. No entanto, para 49%, a pena de 27 anos e 3 meses de prisão para o ex-presidente é exagerada, contra 35% que acham a sentença adequada e 12% que a consideram insuficiente. A pesquisa foi feita entre os dias 12 e 14 de setembro e ouviu 2.004 brasileiros em todas as regiões. A margem de erro geral do levantamento é de 2 pontos para mais ou para menos. Débora. Obrigada, Igor Cardim, pelas informações. Vera, com relação à popularidade, o que essa estagnação na melhora, né, do índice pode significar? Olha, Débora, eu acho que mostra uma coisa que a gente vem falando aqui, né? É que a melhora que houve se deveu menos ao governo do que a fatores alheios à vontade do Lula e da sua administração. Não foram fatos criados pelo governo, principalmente, que influenciaram na disposição mais favorável em relação ao presidente, mas uma comparação com alguns outros assuntos, como, por exemplo, a questão do tarifaço, que colocou o presidente, vamos assim dizer, do lado certo do embate, e o próprio noticiário a respeito da condenação de Jair Bolsonaro, do julgamento, de que sim, houve uma tentativa de golpe, que ele fragilizou a direita e fez a direita ficar nesse looping de defesa do Bolsonaro e até de defesa do tarifaço. Então fez com que a direita deixasse de fazer oposição ao governo e a tratar de temas que vinha tratando, como gasto público, etc., e ficasse num samba de uma nota só de vamos livrar o Bolsonaro. Então a gente está em meses muito ruins para a direita e nos quais o presidente encaixou um discurso, o discurso da soberania e, antes disso ainda, aquele discurso da justiça tributária. Mas o fato de que essa melhora parece ter chegado a um platô, a gente não sabe se é um teto, mas pelo menos a um platô, mostra que o governo precisa gerar fatos positivos para o público interno, que sejam derivados de ações do governo. E é por isso que o Lula deseja que a Câmara saia desse looping de pautas de interesse interno e comece finalmente a votar o projeto do imposto de renda, que isso vá à votação também no Senado e que, portanto, a isenção para quem ganha até R$5.000 valha já em 2026. E aí, com isso, eu sempre disse, a declaração é feita no ano seguinte, mas quem tem imposto retido na fonte já vai sentir no próprio ano eleitoral uma melhora da sua situação, uma capacidade de gastar esse dinheiro em outras coisas.
Também tem outros projetos aí que o governo ainda espera que rendam frutos em termos de popularidade do Lula. A própria MP da conta de luz é uma delas. A questão da Lei Felca, né, que protege crianças, embora não tenha sido uma iniciativa do governo, mas que foi sancionada essa semana, também é algo que o governo vai amplificar o discurso. Então, tentar criar outras agendas que não sejam só bater na tecla da soberania e da briga com os Estados Unidos, para que isso que parece ter chegado ali a um platô ainda tenha mais um repique de melhora na avaliação do presidente. Afinal das contas, quem saiu bem nessa pesquisa foi o ministro Alexandre de Moraes, né, gente? Porque o Lula teve a recuperação estagnada, o Bolsonaro tem uma rejeição maior, mas os que são contra o impeachment do ministro Alexandre de Moraes agora são 52%, e os que são a favor caíram para 36%. Na última pesquisa era o contrário, 46% eram a favor e 43% contra o impeachment do ministro. Então, e veja que loucura, né? Não aconteceu grande coisa para que se invertessem as expectativas. E tudo bem, se inverteu dessa maneira, né? E digamos que as pessoas tenham acompanhado o julgamento, se convencido, portanto, das razões do ministro, né? Que é o que esse dado isoladamente parece demonstrar. Mas aí, quando você olha para o outro dado, que as pessoas acham que foi exagerada a pena para o ex-presidente, tem dados aí que não dialogam entre eles, que mostra que nem sempre a população parece estar entendendo de todo o que está acontecendo e se manifesta ali mais de uma maneira passional para lá ou para cá, a depender da época em que a pesquisa é feita.